Olá, alunos! Vamos começar a nossa videoaula da semana 19. Hoje vamos falar sobre o conto Era uma Vez. Diálogo entre os textos. Já vimos que um texto pode estabelecer uma relação com outro texto, às vezes fazendo alguma referência, né? Ao fazer essa referência, o texto pode retomar um assunto que foi tratado no outro texto, fazer referência a um lugar, citar um lugar que tem a ver com outro texto, usar um personagem ou apenas o nome do personagem, já remete o leitor a esse outro texto. Quando nós fazemos isso, nós estamos trabalhando com a intertextualidade. Intertextualidade é uma relação entre textos. Veja só esse trecho do conto que nós lemos. Era uma vez uma menina que nunca vira o mar. Chamava-se Maria Poeirinha. Ela e a sua família eram pobres. Viviam numa aldeia tão interior que acreditavam que o rio que ali passava não tinha nem fim nem foz. Na miséria em que viviam, nada destoava. Até Poeirinha tinha sonhos pequenos, mais de areia do que castelos. Às vezes sonhava que ela se convertia em rio e seguia com passo lento, como a princesa de um distante livro, arrastando um manto feito de remoinhos, remendos e retalhos. Quando começamos o texto com Era uma Vez, estamos fazendo a intertextualidade com um conto de fadas, porque essa é a forma clássica de se começar um conto de fadas, não é verdade? Mais adiante, nós vamos ter sonhos mais de areia do que castelos. Onde que nós encontramos os castelos? Nos contos de fada. Então, está nos remetendo a um conto de fada, essas expressões. No próximo parágrafo, traz a expressão princesa, que também nos remete ao conto de fada. E também manto feito de remoinhos, remendos e retalhos. Qual era a princesa do conto de fada que usava roupas feitas de remendos e retalhos? Vocês lembram? Muito bem, a Cinderela. Vamos ler agora um trecho do conto Cinderela que segue ao momento em que a menina chora por não poder ir ao baile. É uma reescrita do conto. Então vejam só. A madrinha, que era a fada, disse a ela: "Você gostaria muito de ir ao baile, não é?" "Ai de mim, como gostaria", disse Cinderela suspirando. "Pois bem, se prometer ser uma boa menina, eu a farei ir ao baile." Bastou que a madrinha a tocasse com sua varinha e no mesmo instante suas roupas foram transformadas em trajes de brocado, de ouro e prata, incrustados de pedrarias. Observem bem, quando a madrinha realiza o sonho da Cinderela, ela toca com a varinha e, num instante, as roupas se transformam. No conto que nós acabamos de ler, o irmão da Poeirinha, o Zeca Zonzo, ele faz o papel da fada madrinha, porque ele sopra os dedos da Poeirinha e quando os dedos da Poeirinha tocam a palavra mar, ela consegue imaginar o mar, ela consegue sentir a sensação do mar, ela se transporta para uma região com o mar. O mar acaba se tornando tão concreto naquele momento que até o tio consegue escutar o marulhar, que é o barulho do mar. Bonito, né? Muito poética essa forma com que o autor conseguiu representar esse momento. Agora nós vamos fazer uma produção escrita. Antes nós temos que pensar que contar histórias faz parte da vida do ser humano desde sempre. Vamos ler essa tira do Armandinho, olha só. Os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me diz que somos feitos de histórias. Essa frase usada nessa tirinha é uma frase de um autor conhecido, do Eduardo Galeano. Os cientistas dizem que somos feitos de átomo. Ele está falando de como nós somos construídos fisicamente. Nosso corpo é constituído de células e cada célula é constituída de átomos.
Mas um passarinho me diz. Quando ele diz que um passarinho me diz, ele já vai para o mundo da fantasia, que somos feitos de histórias. E somos feitos de histórias intelectualmente, porque nós aprendemos muito por meio das histórias. Nós aprendemos muito por meio da observação, e quando nós observamos as pessoas, as coisas, os momentos, é como se nós estivéssemos compondo histórias em nossa mente, e dessa forma nós aprendemos. O tipo de história que nós vamos escrever é um conto. Mas o que é um conto? Lembram? O conto é uma história que se desenvolve em torno de uma complicação ou problema, que vai ser solucionado no final. As partes do conto, como nós vimos, são a situação inicial, a complicação, o desenvolvimento e o desfecho, ou situação final. Lembram disso? Então, o conto começa sempre com uma situação inicial, a apresentação dos personagens, do lugar, é aquele momento do era uma vez. Aí aparece uma complicação, aparece um probleminha, uma questão que acontece que vai ter que ser solucionada. O desenvolvimento é a ação dos personagens para que seja feita essa solução do problema, e no final tem o desfecho, que é a solução do problema, que também é a situação final. No texto que vocês vão escrever, deve ter a situação inicial para indicar o local e os personagens. Quando, onde e quem. Vai ter uma complicação, um problema, que vai ser resolvido no final. Vai ter que ter discurso, diálogo entre os personagens. Pode ser um discurso direto, aquele que usa o travessão, ou pode ser indireto, aquele que o narrador conta o que foi falado. E deve ter um ponto de intertextualidade também. Então, vocês vão fazer referência a um outro texto ou a respeito do assunto que vocês vão tratar, que pode ser uma história recontada de uma forma diferente dos dias de hoje, ou pode ser o nome de um personagem que faz referência ao nome de um personagem de outra história, ou pode ser o lugar. Vocês vão escolher de que forma vocês vão fazer essa intertextualidade, tá certo? O texto de vocês deve ter no mínimo 10 linhas e deve ser feito no caderno. Não precisa arrancar folha, não precisa entregar, é fazer no caderno. Na próxima aula eu vou passar o visto no caderno para ver se vocês fizeram, tá certo? Você quer saber mais a respeito de conto, de como fazer contos? Na pasta Aprenda Mais, você encontra vídeos e arquivos em PDF que tem mais informações. Acesse lá e aprenda mais. Até mais, pessoal!